Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto muito atual e importante, a busca por energias renováveis. Em meio a um cenário de preocupação com os preços dos derivados do petróleo e com o enfrentamento às mudanças climáticas, diversos países têm buscado promover mudanças em suas matrizes energéticas. No Brasil, a capacidade das fontes eólicas e solares aumentou mais de 2.500% em um período de 10 anos. Creyentes y no creyentes, estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos? La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso, concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos, liberarnos de la esclavitud del consumismo. Y este mes te hago una petición especial. Para continuar falando sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no Ponto 3 o Edmilson Moutinho dos Santos, que é doutor em Economia da Energia e professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Está conectado aqui com a gente. Doutor, boa noite para o senhor. Boa noite, Wilker. Boa noite à audiência aí do Ponto 3. É um prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo também, viu? E se juntar a nós nessa conversa, a Isabelle Carvalho Gonçalves, que é mestra em Direito e Ciências Jurídico-Ambientais e membro do Grupo de Pesquisa em Energia e Meio Ambiente da Universidade Católica de Santos. Isabelle, seja bem-vinda também. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la também, ainda mais para falar sobre um tema tão importante e tão atual, né? Vou começar com o professor Edmilson. Como que o nosso país, professor, pode melhorar ou usar de forma mais adequada os recursos que tem de energia eólica, de energia solar também, para que a gente consiga gerar energia de maneira mais sustentável? Bem, a pergunta é bem específica, bem clara, e eu vou respondê-la. Mas antes eu queria só fazer uma pequena sinalização em cima da apresentação aí da companheira de mesa comigo, a Isabelle. Vejam como se trata de uma jovem moça, né, bastante moça, e uma pessoa localizada em zona litorânea, né, na cidade de Santos. Então, isso é muito relevante para o que nós vamos discutir aqui. Primeiro porque, quando falamos dos temas climáticos, dos temas de mudanças climáticas, são as gerações futuras, em particular, que vão enfrentar esse desafio. Nós estamos aqui... Eu aqui, com meus cabelinhos brancos e a minha geração, nós estamos repondo os problemas, trazendo luz para os problemas, mas serão os jovens que enfrentarão os desafios e que terão que encontrar as equações que resolvam os problemas. E segundo, tantos efeitos nós temos visto, mas o principal grande efeito é o aumento do nível dos mares e, portanto, todas as regiões costeiras do planeta são aquelas mais vulneráveis, principalmente aquelas que não estão preparadas sequer para os desafios presentes, muito menos para os desafios futuros. Tudo isso dito, agora volto à sua pergunta, e realmente se trata de um país que tem condições muito favoráveis e muito particulares. É um país grande, um país com grande insolação, um país com baixa densidade populacional, tirando grandes concentrações em grandes cidades. A população do país é pequena para o tamanho do território e grandes oportunidades de recursos naturais, em particular, mais conhecido, nós somos aqui a Arábia Saudita das águas doces, o país concentra 18% das águas doces do planeta, portanto, nós temos aí uma vocação de aproveitamento das águas histórica. E agora nós, com as novas tecnologias que baixaram muito os custos, nós estamos descobrindo os nossos potenciais solares com as novas tecnologias e os nossos potenciais eólicos, tanto
onshore, que é aquilo que está em desenvolvimento, como as novas fronteiras, que é o aproveitamento dos ventos que vêm dos mares, né? Atividades offshore. Tudo aí tem grandes potenciais, tudo aí tem muito investimento a ser feito, tudo aí exige muita organização e planejamento, e nessas coisas nós não somos muito bons. Quero te ouvir também sobre isso, Isabelle. Quais são os principais desafios legais, principalmente, né, que as energias renováveis, essa busca por energias renováveis implicam nesse momento aqui no nosso país? Por que é tão difícil a gente melhorar a nossa condição nesse sentido? Realmente, os principais desafios são associados à infraestrutura, uma ausência de incentivos fiscais, de um ambiente regulatório seguro para investimento, algumas judicializações de questões ambientais, de licenciamento ambiental, né, do empreendimento para o projeto poder operar. Tem alguns casos também de disputas com comunidades locais que são afetadas pelas obras do projeto. Isso tudo impacta diretamente na atração de investimentos para esses tipos de projeto, isso sem contar com barreiras econômicas relacionadas aos custos. O Brasil possui uma série de leis relacionadas ao desenvolvimento de fontes renováveis de energia, mas ainda há algumas lacunas que estão dependendo de uma disciplina legal. Esse arcabouço legal e regulatório no setor de energia, no geral, no Brasil, ele é muito complexo, envolve diversos órgãos, agências reguladoras, o que acaba por exigir uma constante cooperação e diálogo permanente entre tudo isso, né? A gente fica numa dualidade entre uma tramitação célere, a necessidade de uma tramitação rápida, né, de todas essas normas, mas ao mesmo tempo esse arcabouço ele deve ser construído com a participação dos stakeholders, né? A gente fala muito de stakeholders nesse mundo aí de ESG, ou seja, todo mundo que está envolvido no projeto, os players do mercado, os técnicos, a sociedade civil, para que seja realizada audiências públicas, consultas públicas, análise desse impacto regulatório de forma geral. Certo. Edmilson, falta um pouco de boa vontade, falta um pouco de conhecimento da população, inclusive, a respeito da importância da gente buscar outras fontes de energia. E isso pode estar segurando ou atravancando, impedindo que a gente ande de forma mais acelerada em busca dessas energias renováveis aqui no nosso país? Será que se a nossa população tivesse mais consciência, tivesse mais curiosidade ou interesse nessas energias, a gente teria um cenário atual diferente do que temos hoje? Eu não imputaria a falta de interesse. Eu acho que os temas climáticos e os temas que favorecem o desenvolvimento das energias alternativas, que eram alternativas, hoje muitas são dominantes até, já são tecnologias que disputam leilões de direito de exploração e acabam ganhando todos os leilões, geração eólica, por exemplo, geração elétrica solar. Não há falta de conhecimento e creio que não falta interesse. Acho que falta, sim, muito disso que foi explicado aí pela Isabelle, são ambientes e negócios complexos, que antigamente eram mais fáceis de lidar, porque você tinha a mão pesada do Estado, via suas grandes empresas em particular, que resolviam os problemas, até faziam muitos desses problemas serem ultrapassados sem muita discussão com a sociedade. Hoje, esses ambientes mais ditatoriais da decisão energética não estão disponíveis, o próprio Estado não tem cacife, não tem recursos para fazer os seus investimentos, tem outras prioridades onde precisamos da presença do Estado, então o ambiente tem que ser mais privado, e o ambiente privado exige garantir condições de retorno dos investimentos para os seus investidores. Isso passa por tudo que a Isabelle colocou, ambientes seguros, ambientes legalmente seguros, socialmente seguros, ambientalmente aceitos, né? Então, acho que não. Nós somos um país com uma vocação de energia renovável tão alta, mas já quase 50% da nossa matriz energética é renovável, que nós temos uma convivência com energia renovável muito forte. Claro que há tecnologias que a sociedade desconhece ainda, mas não há uma desconfiança em relação à energia renovável como um todo. Há, sim, um país que precisa se organizar para esse ambiente.
Certo. E essa organização passa pelo quê, por exemplo? Acho que principalmente passa pelos temas regulatórios, legais, sistemas jurídicos, organizações, simplificações dos ambientes normativos e regulatórios. Acho que a Isabelle já cobriu todas essas dimensões. E falta aí também um ambiente em que o capital privado possa chegar e sem gerar grandes desconfianças, porque nós somos tão acostumados a presença do Estado nesse ambiente do investimento energético, né, que nós não somos muito reticentes a investimentos feitos por uma Eletrobras ou por uma Petrobras, mas tornamos-nos muito resistentes quando o mesmo investimento é desenvolvido, sei lá, pelo Shell ou por um grupo COSAN privado. Então, acho que falta a gente se desnacionalizar um pouco, no sentido de se despolitizar um pouco esse ambiente. Está explicado. Isabelle, e como que o nosso país pode aprimorar suas legislações para melhor integrar as energias renováveis à matriz energética, considerando também a necessidade de redução de emissões de gases de efeito estufa? Certo. Eu acho que é importante a gente mencionar que existe já muita legislação a respeito. A legislação ela precisa ser acelerada nos debates do Congresso, né? Quando eu falo Congresso, eu incluo o Senado e Câmara. Tem muitos projetos de leis e emendas que precisam ser analisadas e votadas para que tenhamos um arcabouço regulatório mais robusto para incentivar esse tipo de energias renováveis. O mercado brasileiro ele ainda é pequeno e com custos muito elevados. E a gente tem que considerar que o quadro ele pode mudar a partir de investimentos, de incentivos financeiros, né, no setor de investimento em políticas públicas. E aí eu acho que de forma bem objetiva, como poderia aprimorar, né? Eu acho que através de incentivo fiscal e de política de crédito. Eu acho que isso pode ser super eficaz para diminuir custos e aumentar a competitividade dessas fontes energéticas. Edmilson, e como que as mudanças climáticas, elas influenciam nas estratégias e nas políticas relacionadas à transição para energias renováveis aqui no nosso país? Eu acho que, inclusive, retomando a sua abertura do programa, né, você coloca as mudanças climáticas e os impactos ambientais. Nem todos os impactos ambientais têm relação com as mudanças climáticas, mas definitivamente as mudanças climáticas se transformam gradualmente no principal problema ambiental. Nem todas as soluções tecnológicas que se aplicam para resolver problemas ambientais mais genéricos são soluções para as questões climáticas, mas podem ser soluções bem efetivas para outros problemas ambientais. Por exemplo, um tema que sempre esteve mais próximo da minha agenda de pesquisa é o tema das poluições locais, veiculares dentro de grandes cidades. Aqui a queima de gases de diesel, por exemplo, do óleo diesel em motores de veículos pesados é o grande vilão, né? O advento de biodiesel, ele resolve parcialmente a questão, ele resolve totalmente a questão climática, porque você substitui uma energia fóssil por uma energia não fóssil, mas ele não resolve totalmente a questão climática local. O uso do gás natural, por exemplo, em ônibus, ele resolve perfeitamente a questão local. Ele reduz bastante as emissões locais, mas ele não é uma solução climática. Então, é importante você fazer escolhas que possam te dar soluções parciais, ainda que parciais, para os problemas mais quentes da atualidade e que já comecem a endereçar a transição energética rumo à descarbonização e rumo à busca de soluções para essa temática climática que vai se impor daqui 10 anos, talvez, ou até antes. Aí ela se imporá como a principal questão a ser resolvida. Mas não podemos esquecer as demais questões ambientais que precisam também encontrar soluções. Certo. O nosso meio ambiente ele precisa ser preservado. Isso é fato, acho que ninguém aqui jamais discordaria disso. Mas a gente também tem que pensar sempre na agenda econômica. Tudo isso também precisa caminhar junto, né, Edmilson? Queria te escutar com relação a isso, porque em alguns casos a gente acompanha as pessoas que têm uma visão até atrasada com relação a isso e acreditam que o desenvolvimento econômico é inimigo da preservação ambiental e vice-versa. Dá para conciliar tudo, né?
Dá, e ao mesmo tempo não dá. Em que sentido? Desenvolvimento econômico exige necessariamente consumo de energia, por mais que você promova a eficiência energética, por mais que você promova o uso mais racional da energia, você precisa consumir mais energia para conseguir desenvolvimento econômico, pelo menos dentro... Mesmo que você trabalhe com economia circular, melhor aproveitamento de resíduos, tudo isso vai melhorando a pegada, o impacto final. Mas, no final das contas, você precisa mais energia para promover a inclusão social, o desenvolvimento econômico, o crescimento econômico, tudo isso. E nenhuma tecnologia de produção de energia e de uso final da energia, nenhuma, nem a mais sustentável, nem a menos sustentável, é totalmente sustentável. Todas elas têm algum tipo de impacto. Certo. Agora, Isabelle, diante do seu envolvimento com pesquisa em energia, em meio ambiente também, como que você enxerga o papel da sociedade civil na promoção ali de mudanças em prol das energias renováveis? Esse é um ponto importante, porque a gente pode apontar uma dificuldade que é esse afastamento da sociedade civil na tomada de decisão. A sociedade civil tem um papel muito importante na promoção disso, só que eu percebo que às vezes tem um certo afastamento, e isso a gente sabe que não acontece só com questões de energia renovável, tem uma amplitude ambiental bem maior, e eu acho que o ponto é a questão de democratizar o acesso à informação sobre energia renovável. Muita gente, como foi comentado, né, as pessoas às vezes têm conhecimento dos benefícios, mas não sabe como se beneficiar através disso. Isso pode ter um custo, até uma redução num custo que vai pesar no seu bolso, né, no final do mês. Então, eu acho que é importante a gente engajar, democratizar, e para isso a educação ambiental é essencial para apoiar um ambiente favorável para a expansão das energias renováveis. Sociedade, economia e meio ambiente precisam andar juntas. Exatamente. E como que as pessoas podem se informar melhor a respeito dessa questão que é tão essencial e tão atual? Aí eu acho que colocar na conta da sociedade essa responsabilidade fica um pouco injusto, mas hoje em dia a gente tem acesso a muita informação, como que a gente está fazendo aqui agora, promovendo um debate sobre um tema muito importante. E a importância de democratizar os meios de comunicação vão nesse sentido, porque aí as pessoas conseguem ter informação e aí as coisas vão encaminhando automaticamente. Certo. Agora, professor, de forma clara para quem está nos acompanhando, não está por dentro desse tema, o senhor já falou aí que nenhuma fonte de energia ela é 100% limpa, né? Explica para a gente o que isso quer dizer. E qual seria, portanto, hoje a melhor alternativa para nós? Vou pegar um caso que, em princípio, nos permite um bom entendimento disso. Pegamos uma das formas de energia que estão na moda, que é a energia fotovoltaica, né? A produção de eletricidade a partir da irradiação do sol. Isso é uma tecnologia relativamente antiga, mas que teve ganhos ganhos econômicos, ganhos de redução de custos muito, muito rápidos nos últimos 10 anos. E isso permitiu a difusão dessas tecnologias muito rapidamente nos últimos 10 anos. Tanto em unidades de grande escala, fazendas solares, que a gente chama, como o que a gente vê hoje em dia, as pessoas colocando painéis fotovoltaicos em cima dos telhados de suas casas, em cima das garagens, para fazer a sua pequena geração distribuída dentro de casa, próximo de si, né? O painel fotovoltaico, a energia solar, ela própria não está gerando nenhuma poluição ambiental. Você está aproveitando a radiação do sol que está chegando no planeta de qualquer forma, que sempre chegou e antes nós não tínhamos competências para aproveitá-la da forma melhor possível. O painel fotovoltaico, que é a tecnologia que permite esse aproveitamento, ele é composto de substâncias bastante nocivas para o ambiente quando chega no fim da vida útil dele. Então, hoje nós já começamos a enfrentar em escala mundial, né, problemas que virão crescentemente. O que fazer com painéis fotovoltaicos que vão depois para o seu devido ferro velho. O mau ferro velho do painel fotovoltaico pode ser extremamente contaminante.
para o meio ambiente, para os lençóis freáticos, para os terrenos, para as cidades, para as periferias. Então, problemas que nós sempre tivemos com outras formas de resíduos, outras formas de lixo, tendem a se acentuar com a chegada desses componentes, desses materiais que, maltratados, eles são extremamente danosos. Tá certo. E qual o papel do Brasil no desenvolvimento de tecnologia, no desenvolvimento de recursos e alternativas hoje, se a gente for analisar internacionalmente, qual o papel do Brasil nesse desenvolvimento, hein, professor? O Brasil sempre teve uma vocação, falo em nome da academia, o Brasil sempre teve uma vocação grande de investimentos na academia, principalmente em P&D, né, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Sempre tivemos muito apoio das empresas estatais, sempre houve uma aproximação muito grande das empresas estatais, Petrobras, Eletrobras, com as academias. Hoje em dia nós temos sistemas legais muito favoráveis dentro da indústria do petróleo, dentro do setor elétrico. Então, mas o tamanho da nossa ação é mais ou menos proporcional ao tamanho da nossa economia. Pegamos de novo o exemplo dos painéis fotovoltaicos. Hoje, todo o crescimento desse segmento energético dentro do Brasil, que é importante, é a forma de geração de eletricidade que mais cresce ano a ano, praticamente 100% dos painéis são importados. Nós não conseguimos desenvolver uma indústria local em grande escala que pudesse ser competitiva com a indústria chinesa, que hoje praticamente vem tudo da China. E olha que interessante, essas tecnologias foram apostas ganhadoras, inicialmente ganhadoras, de países europeus, Alemanha, Dinamarca. Esses países meio que se viram políticas públicas, viram muitos incentivos, subsídios serem atropelados pela realidade. Quer dizer, economias mais fortes, investimentos públicos poderosos, como se vê na Índia, como se vê na China, meio que atropelam políticas. Nós temos algumas vocações que são mais duradouras. Nossa vocação com biocombustíveis, aí nós tiramos mais vantagens das nossas vantagens competitivas naturais. E a nossa história da ciência junto com isso. Então, dentro do ambiente dos biocombustíveis, aí nós temos um papel bastante forte, meio de liderança mundial, e tendo a dizer que muito mais sustentável, né? Essa liderança é muito mais sustentável. O problema é que biocombustíveis são muito fortes no Brasil, dadas as nossas condições geográficas, mas são mais difíceis de serem replicados em outros países. Então, nós talvez não vejamos as nossas tecnologias, lá onde nós somos fortes, ocupar um espaço global, para que a gente pudesse ser líder global. Entendi. Agora, Isabelle, a gente tem hoje um conjunto de leis, a gente tem uma regulamentação aceitável, uma boa regulamentação para a gente desenvolver essa questão, esse cenário aqui no nosso país, que é o cenário da busca por essas energias renováveis. O que a gente tem hoje já é suficiente para que a gente consiga deslanchar nesse cenário? Infelizmente, ainda não. A tramitação desses projetos, como eu mencionei, são muito lentas. Para você ter uma ideia, a gente tem um problema já, digamos um problema que afeta o setor de energia. Há mais de 15 anos tramita no STF uma disputa sobre classificação de gasoduto. É um conflito federativo entre a União, que tem entre suas competências o transporte de gás natural, e o Estado de São Paulo, que tem entre as suas competências a distribuição de gás natural no território estadual. Então, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito nessa questão regulatória para formar um arcabouço regulatório seguro, que traga segurança jurídica para os investimentos, e isso é algo que a gente está caminhando lentamente, né? A gente sabe que transformações profundas, assim, ainda mais em âmbito regulatório, não acontecem de uma hora para outra, exigem cooperação, comprometimento, mas a gente precisa que isso aconteça, a gente precisa gerar essas oportunidades de criação de ferramentas para capacitar o desenvolvimento dessa energia limpa. Tá certo. Olha, quero agradecer muito a vocês dois. Primeiro, doutora Isabelle, muito obrigado, viu?
pelo seu tempo aqui com a gente, por ter compartilhado e nos ajudado a entender um pouco mais sobre esse tema que é muito complexo para nós que não somos da área, né? Acho que a gente conseguiu aqui traduzir bastante para quem nos acompanha. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Abraço. Agradeço também ao professor Edmilson. Obrigado, viu, pela presença aqui hoje, por compartilhar com a gente também um pouco do seu conhecimento. Até uma próxima. Obrigado, e eu confio em programas como os de vocês, de alto alcance, que atendem em dia a juventude, porque são vocês que exploram os novos canais e a juventude que vão trazer as soluções para esses problemas que parecem insolúveis, os meus olhos de cabelos brancos. Tá ótimo, professor. Um abraço, viu? Obrigado. Tchau, tchau. É isso, gente. O ponto 3 desta noite fica por aqui. Agradeço muito a você pela sua companhia. Continue na nossa programação, viu? Forte abraço, se cuide, até a próxima. Tchau, tchau.